amém. Seja bem-vindo ao nosso programa nessa noite, Palavra de Deus na minha boca. Amém. Vamos orar nessa noite por Ruanda, vamos orar por Angola nessa noite, vamos orar pelos pontos que o Espírito Santo for nos iluminando nesta noite. Glória a Deus. Pai Santo, nessa noite te louvamos e te agradecemos, te dando as boas-vindas do Teu Espírito sobre nós para que possamos mover-nos de acordo com a Tua glória. Que toda incredulidade que nega tudo aquilo que já fizeste seja destituído da mente, dos corações daqueles que nos ouvem nessa noite. Que possamos ser fiéis na simplicidade de Cristo e permanecer naquilo que já nos foi revelado, que foi-nos outorgado gratuitamente. Que não nos ocupemos, ó Deus, de descobrir coisas novas, mas antes compreender o que já nos foi entregue no nome de Jesus. Nessa noite nós oramos, abre o nosso entendimento, abre os olhos, para que cada um, à medida que for ouvindo a Tua voz, ouvindo o Teu Espírito, possa, Senhor, marcar-se nas Escrituras e não, ó Deus, se mover dela. E até que o Senhor se revele a cada um de nós e possamos ver Tua glória no Teu santo nome. Obrigado por refrigério, onde o Senhor remove todo o peso espiritual, todo o cansaço que tenta, ó Deus, abater-se na mente, na alma, no corpo do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, clamando, ó Deus, por Ti em misericórdia, para que o Senhor levante e fortaleça o Seu povo, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Nessa noite nós estamos aqui também nas Escrituras, vamos abrindo em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Versículo 9. Diz no versículo 9: E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Diga nessa noite: em Cristo Jesus, Deus é comigo. Diga comigo: em Cristo Jesus, Deus é comigo. Em Cristo Jesus, Deus é comigo. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobrevindo então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. E os nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali os nossos pais. A primeira e na segunda vez foi José conhecido pelos seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. José, mandando chamar seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas, Jacó desceu ao Egito e morreu ali, ele e nossos pais. Glória a Deus. Aqui na história de José, começamos com o facto de Deus ser com José, independentemente da inveja, das tribulações que ele experimentava na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fluir com o Espírito Santo nessa noite. Nós vamos orar nesse sentido, nessa noite, que assim como, para entendermos a história de José, vamos olhar para a história de José nessa noite e entender como devemos orar e como Deus está a falar conosco profeticamente por meio das Escrituras em José. Hoje o tema seria lições sobre o manto de José. Em tempos de crise, Deus prepara um homem. Nesse caso, Deus levantou José. Quero que você abra comigo no livro de Gênesis. No livro de Gênesis. Aleluia.
capítulo 41. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, pastavam no prado. E eis que subia do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista, magras de carne, paravam junto às outras, vacas na praia do rio. As vacas, feias à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas, formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas, queimadas no vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. Aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contámos-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos a cada um, interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou a si mesmo, foi feito, a mim me fez tornar o meu estado, a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e fizeram saí-lo da cova, barbeou-se, mudou seus vestidos e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho e não há ninguém que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então Faraó disse a José: Eis que no meu sonho estava eu em pé na praia do rio. No versículo 25, no 24, e as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas, disse-os aos magos, e ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, como as 7 espigas miúdas queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer. Deus mostrou a Faraó. E eis que vêm 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e daquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, o Faraó se proveja agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e toma a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento das cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos.
E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a Josué: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Nessa noite eu estou a olhar para a história de José do seguinte ângulo. Temos estado a ouvir Deus falar conosco, talvez não por intermédio de sonhos, mas por intermédio, se calhar, de mudanças, de planeamentos, de decisões, às vezes tomadas por líderes na indústria, na economia, e que nós precisamos de ouvir o que o Senhor fala conosco. Diz aqui no versículo 32, e o sonho 2 vezes é porque a coisa é determinada e Deus apressa a fazê-la. Muitas das vezes nós não entendemos até quando o Senhor está a falar conosco. Às vezes o Senhor fala conosco 2 vezes. E nessas 2 vezes, às vezes nós não damos conta que Deus está a confirmar conosco aquilo que é o assunto do coração do Senhor. E nessa noite eu peço que você cresça no entendimento para que a palavra do Senhor possa te ajudar. Diz a Bíblia em 1 Coríntios sobre os dons do Espírito, no sentido de palavras de conhecimento. O sonho de Faraó foi Deus dar-lhe conhecimento sobrenatural, de uma forma sobrenatural, isto é, por um sonho, daquilo que estava prestes a acontecer. Assim sendo, muitas das vezes nós ouvimos falar de profecia e achamos que profecia está associado em adivinhar. Diz a Bíblia que Faraó trouxe os teus adivinhos, mas os assuntos de Deus, adivinhos, não têm entendimento. Eles podem adivinhar, podem receber informações por demônios, mas nunca a revelação da parte de Deus. Então, na palavra de conhecimento, não seja confundida com adivinha. Adivinhação é obra de bruxaria, de satanismo. Por isso, você até deve guardar a tua criança e você mesmo de tais coisas como, por exemplo, horóscopos, coisas que falam do teu signo. Qual é o teu signo? Signo. Quando se fala de signo, está-se a falar de um espírito, de um animal atribuído a uma pessoa, segundo as crenças de outros povos. Cuidado com isso. Porque essas coisas sorrateiramente entram e então, por exemplo, alguém diz eu sou do signo X e Y, então você começa a acreditar que tua vida tem a ver com isso, você vai ser isso. Porém, isso são imaginações que que não são o que Jesus falou sobre ti. Por isso é que o Espírito Santo vem trazer convicção ao mundo, porque nós não cremos nele, mas convicção depois da justiça para te fazer conhecer o que já te foi gratuitamente dado. Sendo assim, queridos amigos, depois do seu sonho, Faraó precisava de interpretar o sonho e depois saber o que fazer com o sonho. José era experimentado. José teve sonhos na sua juventude quando Deus falou com ele que ele se assentaria em lugares altos. O seu pai não entendeu, seus irmãos disseram veremos o que será desse sonhador. Então nisso, como lemos no livro de Atos, José foi vendido ao Egito por causa da sua inveja, mas Deus era com ele. Quando Deus é conosco, independentemente da oposição, da tribulação, nós venceremos, mas não venceremos pessoas como assim nós muitas das vezes associamos, mas vencer é vencer a ofensa que tenta te limitar, o desespero que tenta te angustiar, vencer para que você continue a ouvir Deus no meio e depois das tribulações. Então nós olhamos para as Escrituras, por exemplo, e nós vemos que José, que sonhava lá atrás, e os sonhos que lhe levaram para o Egito, José continuou não só a sonhar agora, mas nós vemos José num outro nível, numa outra operação de dons. Agora José não está mais a ter sonhos somente. José está aonde? Na interpretação dos sonhos. Queridos irmãos, muitas pessoas sonham, muitos nem têm entendimento do que elas sonham, muitos nem deram conta que foi Deus que falou com elas. Mas nós vemos José, no meio das tribulações, o Senhor ser com ele. O sonho que Deus deu a José, José não se calou, José antes falou a palavra na boca dele. José declarou os sonhos e a declaração dos sonhos
precipitaram José, por meio da inveja dos irmãos, precipitaram-no para o Egito. É importante nós declararmos a palavra na nossa boca. Jesus disse, falar para o monte e dizendo, ergue-te e assim se fará. Então José disse, eu me vejo sentado no alto, eu me vejo nos lugares altos, eu me vejo nos lugares altos. Então os irmãos deles, pela inveja, disseram, vamos ver do que serão os seus sonhos. Mas o homem que sonha, o cumprimento vem de Deus, a resposta vem de Deus. Então quando eles agiram, Deus usou aquela fúria dos irmãos dele para então cumprir a palavra sobre José. E o mais interessante nessa noite que eu quero que tu olhes para isso é José poderia ter ficado ofendido e sucumbido à pressão e deixado fluir no espírito. Poderia ter dito que me adiantou ter sonhos da parte de Deus. Vê a rejeição que eu recebi. Vê a ofensa dos meus irmãos. Vê agora como é que eu fui abandonado. Porém José nos mostra aqui as Escrituras que em vez de ser paralisado na ofensa, nos sentimentos de rejeição, nós vemos antes José crescer nos dons do Espírito. Que assim seja também a partir de hoje na tua vida, que você cresça também nos dons do Espírito. Livrando-se da ofensa, da rejeição, livrando-se de questionar muitas das vezes o Espírito Santo, dizendo por que o Senhor permitiu, por que se eu um bom Deus, porque se eu fui boa pessoa, se eu servi Deus, por que isso me aconteceu? Assim muitos se ofendem. Jesus disse, bem-aventurado aquele que não se ofende em como eu faço as coisas. Deus fez José sonhar, Deus fez José declarar e Deus usou a inveja dos irmãos para que os irmãos lhe projetassem na direção do que Deus falou. Disse José mais tarde, vocês intentaram para o mal, mas Deus intentou para o bem. Então, a Bíblia diz em relação a mim, em relação a ti que crê no Senhor, que tudo que você está vivendo, toda a inveja, toda a tribulação, toda a oposição, todas as coisas que pessoas se levantam dizendo vamos lhe parar, vamos fazer isso, eu até lhes dou as boas-vindas. Sejam bem-vindos todos aqueles que vêm para se opor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nenhuma arma forjada contra nós com a intenção de nos fazer mal prosperará. Por quê? Porque Deus usará essa arma forjada contra nós a nosso favor. Aleluia! Amém? Você tem que crescer em confiança. Há pessoas que dizem assim, não, a pressão, olha as circunstâncias. Queridos irmãos, se você souber fluir com o Espírito Santo, no meio da tribulação, no meio das circunstâncias, o Senhor é contigo. E se o Senhor for contigo, as armas que são forjadas contra ti, são as armas que Deus vai usar a teu favor. Amém e amém. Muitas das vezes nós não entendemos como Deus usa até o mundo como um instrumento em suas mãos. Glória a Deus. Continuando, eu entendo José como alguém que não se ofendeu, como alguém que não impediu o Espírito Santo de fluir. Antes, José também, nos seus sonhos, precisava agora de ouvir o que era a direção do Espírito Santo sobre a sua vida. O que fazer agora que eu tive esse sonho? Então nós vemos o faraó a ter sonhos e José dar-lhe a interpretação dos sonhos. O dom de sonhos proféticos agora precisava da interpretação de sonhos. Que maravilha seria você ter sonhos proféticos da parte de Deus e receber a interpretação dos sonhos. Por exemplo, muitas pessoas confundem orar em línguas e falar em línguas. Oração em línguas, diz a Bíblia que quem ora em línguas fala mistérios para com o Senhor. Mas a Bíblia diz que aquele que fala em línguas, que é diferente da oração em línguas, orar é o homem e Deus, falar é entre nós humanos. Então, aquele que fala em línguas carece de interpretação. Então, muitas vezes as pessoas não entenderam esse tópico e misturam as coisas. Queridos irmãos, uma das chaves do ministério do manto de José é entendimento. Nessa noite eu quero que você alcance entendimento. Queridos irmãos, veja aqui o que está escrito. Orar em línguas, falar mistérios para com Deus, você se edifica a si mesmo no Senhor. Orando na tua santíssima fé. Falar em línguas carece de interpretação, porque quem fala em línguas, ele não se edifica a si mesmo, mas revelando a palavra, ele edifica aquele que ouve. Ou seja,
Quando se fala em línguas, existe também o dom da interpretação das línguas, tanto quanto existe a interpretação de sonhos. Assim sendo, nós vemos agora José crescer nos dons. Quando você não se torna ofendido com as tribulações, quando você não se torna ofendido com as circunstâncias, porque você tem que se lembrar, por que se levantaram as circunstâncias? Por que se levantaram as tribulações? Por causa da esperança da palavra de Deus. Então, nós sabemos que a perseguição vem por causa da palavra. Então, você não se ofendendo por causa da perseguição, você cresce de fé em fé, de glória em glória. Queridos irmãos, nós somos chamados para ir de fé em fé, de glória em glória. Logo a seguir, nós vemos José a dar a interpretação do sonho de Faraó. Mas depois dele ter dado a interpretação do sonho de Faraó, vemos José mover-se num outro nível de dom espiritual. Nós vemos José agora não mais a fluir no conhecimento que Deus deu sobre o sonho, ou através do sonho. Nós agora vemos José a fluir na palavra de sabedoria. O que fazer, como aplicar o conhecimento que é dado. Queridos irmãos, talvez seja um dos principais dons para um tempo como este. Diz a Bíblia que os filhos de Isacar eram entendidos nos tempos e épocas sobre o que Israel deveria fazer. E eu oro nesse sentido e eu choro nesse sentido de que ainda a minha igreja não entendeu isso. Ainda o corpo de Cristo está lento no entendimento com isso, neste nível. Gostamos muito de sentar e ouvir a palavra de Deus, ouvir pregações, mas nós não temos ainda a inclinação o entendimento das Escrituras para pô-los em prática. Então nós vemos um povo que fala muito, amém, glória a Deus, mas transferir esse conhecimento em termos práticos, a Bíblia diz, e não misturaram a palavra com fé, por isso de nada lhes aproveitou. Queridos irmãos, é necessário você aprender a andar no Espírito. Andar com profetas carrega esta característica. Você vai ouvir coisas que por causa da tua intimidade você não vai mais pô-las em práticas, esquecendo-se que você se engana a si mesmo. E então nós vemos José a dizer, Faraó, este sonho é a palavra do Senhor. 7 anos de bonança, 7 de pobreza, de fome. Estes anos de escassez vão devorar tudo aquilo que foi conquistado. Tudo que foi acumulado vai ser devorado nesses 7 anos. Das duas umas. Ou Faraó põe em prática o conhecimento que Deus lhe deu, ou então estes anos são inevitáveis. Então, eu gosto muito de ouvir gosto muito de tocar nessa questão, que me incomoda muito quando pessoas sem temor falam do Deus da segunda chance. Eu não digo que Deus não te perdoa 1, 2, 3 vezes, ou infinitamente. O que eu quero dizer é a tendência de não ouvir o Senhor, acreditando que o Deus que falou contigo a primeira vez vai falar contigo a segunda vez. Cuidado, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando o Senhor te diz, levanta-te e marcha, você tem que se levantar e marchar. Quando o Senhor te diz, senta-te, descansa, você tem que saber descansar. Nós somos chamados não só a ser bons ouvintes, como pela aparência, amém, pela aparência, glória a Deus, mas de coração, levantarmos-nos e pôr em prática a palavra que o Senhor nos está a dar. Então, assim sendo, nessa noite eu estou a ensinar sobre José, estou a ensinar como Deus usou José em termos dos dons do Espírito e a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, a interpretação de sonhos para resolver uma crise que Deus disse está por vir. É necessário entender tempos e épocas. Nós temos estado a ouvir nos últimos anos sobre crise em Angola. 2002 a 2014, 2015 foram anos ditos o boom da economia angolana. Depois da independência, se calhar o melhor dos momentos da economia angolana. Mas tudo aquilo que foi acumulado parece que nós estamos a ver ser devorado. Porque a escassez agora está a fazer com que aquilo que foi um dia acumulado agora seja usado. Porém, isso não acredito ser o pior. Eu acredito que o pior está por vir para aqueles que não têm entendimento ou não sabem ouvir. É necessário você ouvir além daquilo que está a ser dito. Tem sido falado, e eu me atrevo nessa noite a te levar a pensar um bocado mais longe. Tem sido falado
nos últimos anos sobre uma mudança, uma revolução na indústria. Talvez a gente demore muito tempo a tentar. Talvez sejamos lentos a compreender ou falta-nos entendimento. Mas se o Senhor é contigo, Deus levanta um homem. E nessa noite é o nosso foco. Nós vamos orar para que Deus levante alguém. Nós vamos orar para que Deus levante pessoas com o Espírito de Deus, com entendimento, para compreender os tempos que estão por vir, para compreender o que devemos fazer, para que os tempos que estão por vir não nos abalem. Porém, a minha preocupação reside exatamente aí. O teu hábito de ouvir e não pôr em prática, de nada te beneficiará se você não atentar. Então, preste bem atenção. Tem-se falado de mudança climática. Mas quando se fala de mudança climática, o foco é único: as energias fósseis. Isto é, petróleo. Quando começa-se a falar de petróleo, fala-se diretamente da economia de um país como Angola, que é ultra dependente do petróleo. Quando se fala de criptomoedas, sabe-se que daqui a uns anos, nos próximos 8, até 2030, essa agenda vai ser implementada. Em que está-se a falar da mudança dos fósseis para as energias renováveis, mudança de finanças do mundo do sistema financeiro, é inevitável, vai acontecer. A banca mundial ainda tenta lutar contra a criptomoeda, não vai ter como. Muitos dizem, não, Angola é atrasada, Angola ainda não faz parte do primeiro mundo, isto ainda vai demorar muito tempo. Da maneira que os impostos estão a vir e raspar até o nariz das pessoas, muitos vão se surpreender que vai lhes faltar ar para respirarem, se não entenderem o que está por vir em 2030 em diante. Queridos irmãos, é necessário que você tenha entendimento. E nessa noite, o que eu tento te mostrar é a questão de ter maturidade espiritual para ouvir e não ignorar. Muitas das vezes eu olho para o campo do cristianismo, ou os cristãos, ouvem muitas verdades, confessam muitas dessas verdades, mas eles falham na dinâmica, na diligência de pôr a palavra de Deus em prática. Em vez de se levantarem, depois de ter o sonho, se levantarem e pôr em prática a direção do Senhor, são lentos, demoram, eles são lentos. Ontem eu tive pessoalmente uma situação em que um pastor ligou para mim e que precisava de algo. E aquilo me incomodou. Por que me incomodou? Se o homem ligou para mim, ele precisa daquilo, ele não ia ligar para mim se ele não precisasse. Então, com toda a diligência, eu me preparei para fazer a seu tempo, além daquilo que eu podia fazer, ou para tentar cumprir aquilo que era suposto ser feito. Queridos irmãos, as coisas no ramo espiritual, a Bíblia diz, aquele que sabe o que tem que ser feito e não faz, ele é digno de quê? De açoites. Então, uma das linguagens no ramo espiritual é diligência. Uma das armas que o diabo usa contra a igreja é uma palavra que emprestamos do inglês para o português, procrastinação, em que nós deixamos para amanhã o que sabemos que há 3 semanas, há 1 ano atrás já deveríamos tê-las feito, mas a gente convence-se que não é por isso ou aquilo, mas é o espírito de teimosia que opera no meio de uma geração, que impede com que Deus te faça participante das coisas boas que estão por vir. Porque quando José ouviu o Senhor e interpretou o sonho de Faraó e lhe trouxe a palavra de conhecimento, José prosperou o Egito. Está aqui o poder de você não ficar ofendido. Quando José foi preso e vendido pelos irmãos, os irmãos entregaram-lhe na mão dos árabes, os medianitas, que lhes venderam até Potifar. E agora Potifar se tornou a porta de entrada de Faraó no Egito, de José no Egito. E quando José, na casa de Potifar, sabendo nós a história, sabemos que José estava agora a um passo de entrar na promessa que o Senhor lhe fez. Assim, muitas das vezes nós estamos a um passo de entrarmos na promessa que o Senhor fez para ti. Queridos irmãos, se o teu coração não for bem preparado, você pode falhar a altura e o tempo que Deus está a falar contigo. A um passo, José foi tentado a pecar contra o Senhor. E José disse, eu não pecarei contra o Senhor, meu Deus. E a Bíblia diz que José, preso na prisão, fez prosperar a prisão. Queridos irmãos, o poder de você não ficar ofendido é que você, o fruto
que mostra que você venceu a ofensa é que você prospera na tribulação, que você prospera contra todas as adversidades, você não se cansa. Então a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, que a seu tempo ceifaremos. Não nos cansemos de fazer o bem, a seu tempo ceifaremos. Muitas das vezes na nossa negligência andamos a reter o que é dos outros. Não faça. Mas, queridos irmãos, nesse quesito, muitos se ofendem pela sua negligência. Então, o Espírito Santo não pode operar mais. José me admira ver, de sonhos, a interpretação de sonhos, agora palavras de sabedoria. E então a Bíblia diz que o Espírito de Deus sobre ele, Deus era com ele, e ele trouxe agora prosperidade financeira. Queridos irmãos, a palavra que eu te estou a trazer nessa noite é de diligência, é de aceleração. É de você estar apto para reconhecer quando o Espírito Santo se move. Para você estar apto para reconhecer como o Espírito Santo faz. Para que você saiba identificar quando o Espírito Santo estiver a falar contigo e te disser, levanta-te, age. Amigos, nesse entendimento, nós vemos José a trazer uma palavra profética que muda a história do Egito, economicamente, salva um povo, porque era o propósito de Deus. Deus enviou José ao Egito à frente daquele povo que Deus quis preservar. Então, que o Senhor nosso Deus levante um homem cujo Espírito de Deus esteja com entendimento na economia, entendimento de finanças, para que ele possa projetar e levantar o propósito de Deus para preservar seu povo nessa nação. É necessário a gente entender isso. Eu vejo que daqui a 8 anos, 2030, se Angola não acordar agora, se a economia da Angola não despertar agora, daí da dependência do petróleo, e se você me disser, mas já está, isso é brincadeira. Se Angola não despertar agora, o que vai acontecer é que quando a crise se instalar, a Angola será um dos países mais afetados por causa da remoção dos fósseis e na dependência das energias renováveis. A Angola tem que atentar. A Angola tem que atentar. A Angola tem que atentar. Tem que atentar aos sinais. Estão aí os sinais. Estão aí os sinais que se advém maior crise, se nós não despertarmos agora. Estão aí os sinais de que estão a vir tempos mais difíceis. Talvez a oscilação do barril nos últimos anos foi um sinal. Hoje estamos mais aliviados. Olha, uau, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Melhorou um bocado, subiu um bocado. Mas sabemos que isso está condenado a ser arrancado. Carros elétricos, queridos irmãos, já existem há mais de um século. Mas lá atrás eles foram parados para dar lugar às energias fósseis. Agora passa a remover as energias fósseis para poder se mobilizar para as energias renováveis. E se a nossa economia depende exclusivamente do petróleo, nós estamos a ir a todo passo para uma crise sem nós entendermos. Angola se tornará um país cada vez mais endividado. Mas temos aqui, a nível individual, uma oportunidade de ouvir o Senhor e de você fugir daquilo que é a norma e começar como José entendeu. Nesses 8 anos que nos restam, 7, 8 anos que nos restam, a 2030. Porque 2022 já está a ir. A forma inteligente para que chegando em 2030 você não seja apanhado de surpresa. Queridos irmãos, eu vos aconselho a entender e aceitar a palavra do Senhor. 2030 o mundo vai mudar. Não conheceremos o mundo como o mundo foi antes. Está a mudar à nossa frente. Essa questão do Covid mudou muitas coisas. O teletrabalho, antigamente, eu lembro-me de falar com os irmãos, lembro-me de falar várias vezes. O ridículo das propinas da educação. O ridículo dos preços que se pagam nos colégios e a minoria. Até porque os tais ditos colégios só estão localizados na capital de Luanda e em algumas cidades. Em outras áreas não tem um ensino de qualidade.
E nós confortavelmente sentimos que podemos pagar, então isso não nos incomoda aos outros que não conseguem ter uma educação de qualidade. O futuro gatuno, o futuro lambe-botas, o futuro medíocre da sociedade está à nossa vista, porque ninguém pode fugir à regra, que aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. Então um sistema de educação firme e prudente é o que vai colher uma geração que foge da média da pobreza. Não tem como. Agora preste bem atenção ao que eu estou a dizer. Falávamos muitas das vezes sobre a necessidade de existir, de mudar e criar a possibilidade de estudar a partir de casa, para que pudéssemos ter uma alternativa. As pessoas olhavam para mim assim, pastor, como se os dias não fossem mudar. E como diz o inglês, lo and behold. E estamos todos agora a ver como é que durante 2 anos, ou fica em casa ou estuda a partir de casa. Ou fica em casa ou estuda a partir de casa. Quer dizer, queridos irmãos, o que eu estou a tentar te mostrar, muitas das vezes o Espírito Santo dá-nos sinais de que coisas vão mudar, de que coisas são necessárias entender a mudança, e a gente não capta. Queridos irmãos, o homem que vive pela fé não é o homem que reage às circunstâncias. O homem que vive pela fé é o homem que é guiado pelo Espírito de Deus. Aquilo que o Espírito Santo diz à sua igreja. Diz-se que em Atos, quando Jerusalém foi sitiada, havia aproximadamente 200.000 habitantes em Jerusalém. Mas no livro de Atos, capítulo 2, diz que eles tinham partilhado todos os seus bens, ninguém tinha propriedades em seu nome, partilhavam tudo em comum. Aquilo foi um ato profético, algo distinto para aquele tempo, que Deus falou para aquele lugar. Não é isso que Deus falou para a nossa geração. Mas algo muito interessante, queridos irmãos, que quando Jerusalém foi sitiada, dizem que os cristãos não morreram, não foram apanhados naquilo. Porque 100.000 habitantes eram cristãos. E esses já tinham os seus bens desfeitos, e o que aconteceu é que eles não tinham nada que lhes segurasse na cidade. Então, quando veio o cumprimento da palavra do Senhor Jesus, 70 anos depois, Jerusalém foi destruída, mas a vida desses foi poupada. Porque eles entenderam uma direção do Espírito Santo naquela altura. A pergunta para nós é, estaremos atentos e aptos para ouvir o tempo, a ouvir a época, para discernir, entender o conhecimento e ter a interpretação, a palavra de conhecimento, de sabedoria em como agir? Então, ouça, é tempo de semear. É tempo de semear. Digo, é tempo de semear financeiramente, espiritualmente. É tempo de semear financeiramente em termos de negócios. É tempo de você semear financeiramente na casa do Senhor. Nessa noite é se calhar um dos dias que eu falo com maior ousadia sobre essa circunstância. É um tema que normalmente eu não falo, mas nesta noite provavelmente um dia que eu falo com maior ousadia é tempo de semear. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Preste bem atenção. Muitos hoje trabalham na área petrolífera e eles sentem-se confortáveis. Quando as energias renováveis entrarem, você tem alguma forma de subsistência? Muitos de nós temos geradores nas nossas casas. Quando as energias renováveis entrarem, como será? Principalmente quando a ENDE esquece de acender o interruptor, ou de apagar. Eu não sei qual dos dois. É necessário que a gente entenda como agir. Então nós precisamos de ouvir o que o Espírito Santo está a dizer à igreja. Nós precisamos de entender, queridos irmãos, e acompanhar o tempo. Muitos dizem, oh, Deus não me disse nada, se eu soubesse. Você está a ouvir hoje. Quisera eu que a maior parte das pessoas do mundo inteiro ouvisse o que nós estamos a falar. Mas eu quero te aconselhar algo. Quando investir em negócios, não invista em coisas de longo prazo. Invista em coisas de curto e médio prazo. Muitos dizem, eu não tenho como começar um investimento. Talvez o grande problema é que você está a pensar que Deus está a falar contigo, mas afinal é o espírito de cobiça.
Nem todo mundo é chamado para investir financeiramente como você está a ouvir. O problema todos aqui, queridos irmãos, é que quando eu estou a falar assim, então todo mundo vai investir, todo mundo vai ser empresário. Não. Por isso que quando você me ouve falar, vamos todos pregar o evangelho, nem todos vão. Amém? Então você tem que ouvir aquilo que, com maturidade, o que o Espírito Santo está a falar contigo. Você tem que ouvir, será que Deus falou isso comigo? Por que muitos projetos de negócios às vezes não fluem nos cristãos? Não é só porque o diabo é que está a te perseguir. Não, queridos irmãos. Às vezes Deus não falou contigo isso, falou com o irmão. Mas você, como vê que está a dar dinheiro, então você está guiado pelo espírito de ganância e não pela direção que o Espírito Santo te deu. Então, há uma necessidade de ter o conhecimento, que é aquilo que eu estou a falar, mas a sabedoria de aplicar o que você está a ouvir. Talvez uns de nós vamos ter que entender, não é bom o homem andar só. Significa o quê? Que a necessidade, se calhar, de parceria, a necessidade, se calhar, de você auxiliar o projeto de alguém. Porque quando você for fiel nas coisas do outro, também será entregue o que é teu. Mas isso é uma questão de maturidade, menos ganância, menos amargura no espírito, menos ofensa. Queridos irmãos, José se tornou famoso governador, José, mas ele não era dono de nenhum governo. José foi fiel naquilo que era dos outros. E Deus fez-lo cumprir, viver a glória que Deus lhe prometeu. Então, há necessidade de reduzir o espírito de ganância, matar esse espírito da tua vida, para que você coopere com o Espírito Santo. Deus levou José numa direção. Deus tinha um propósito para o seu povo. E Deus perguntou, quem irá por mim? Então Deus levantou José. Então nessa noite o Senhor também está a falar com alguém. Quem irá por ele? Deus vai levantar alguém. E esse alguém que o Senhor quer levantar, não é para se servir a si mesmo, mas é para que na sua obediência e o Espírito de Deus sobre ele, como está escrito, Deus anunciou o Evangelho primeiramente a Abraão, lhe dizendo, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, na nossa obediência, outros são aliviados, são refrigerados, são abençoados. E nós precisamos de entender, queridos irmãos, infelizmente, quando se fala dessa área financeira, o que ativa não é o espírito de fé, mas é o espírito de ganância. Um espírito de ganância tal que você até confunde. Deus não falou contigo. Amém, igreja? Há coisas que Deus está a falar com um, há coisas que Deus está a falar com outro. É necessário você saber atentar o que Deus está a falar contigo. Glória a Deus. Deus falou com o copeiro, Deus falou com o padeiro. Deus nunca falou com José. O que Deus falou com José foi simplesmente a interpretação do sonho do outro. Servir o sonho do outro. Deus falou com o faraó, Deus não falou com José. E Deus usou o dom de Deus em faraó, em José, para servir faraó, para que através da autoridade delegada a José, José trouxesse essa sabedoria e então o povo de Deus pudesse ser salvo. É necessário a gente conhecer e entender a mente de Cristo. Queridos irmãos, nessa noite não temos certamente todo o tempo do mundo, mas temos definitivamente ouvido a palavra de Deus e precisamos desse entendimento para saber o que fazer. Daqui até 2030 são 8 anos, já descontando, em que você tem tempo para se reorganizar, reinventar. Eu acredito que muitas pessoas ficarão ofendidas porque elas não souberam ouvir o tempo e ouvir na época que Deus estava a falar com elas. Profecia fala de coisas não vistas ainda, vistas no Espírito, compreendidas no entendimento do Senhor, para que Ele nos dê a vantagem em ouvir coisas que ainda estão por vir. Então, deixa eu terminar esse entendimento aqui. Houve momentos, falando do espírito de ofensa. O espírito de ofensa versus o espírito de graça de Deus. A Bíblia diz que Deus deu graça a José. Amém? No livro de Atos,
capítulo 7. Aleluia. Verso 10, e livrou-o das suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó. Como é que Deus deu graça a José diante de Faraó? Queridos amigos, você leu esse versículo bíblico aqui, mas esse versículo é resumo do que nós lemos em Gênesis. Voltando lá para Gênesis, nós vemos que a graça que Deus deu a José perante Faraó foi a ofensa ou a acusação da mulher de Potifar. A mulher de Potifar lhe acusou injustamente e através disso José chegou a Faraó. Se a mulher de Potifar não tivesse feito aquilo, nunca se fechava a porta da casa de Potifar para José e assim Deus não poderia abrir a porta da casa de Faraó para José. Deixa eu te explicar o que vai acontecer. Deus vai precipitar, depois de eu falar isso, já está a acontecer. Muitas ligações, relacionamentos vão cessar. É Deus fechar portas para te levar para uma nova fase. Mas é a sabedoria você não ficar ofendido, dizer Deus, por quê? Deus, e tentar abrir a porta que Deus fechou. Mas pela fé e confiança no Senhor, porque tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor. Entender que há portas abertas que Deus está a trazer. Ontem, quando o Senhor falava comigo, eu vi Potifar a virar as costas a José, mas eu vi Faraó a estender a mão a José. Queridos irmãos, o que eu estou a tentar te mostrar é da parte do Senhor. Deus vai fazer que o lugar onde você tem favor feche para te abrir pela graça uma nova porta. Essa porta é aonde Deus quer te levar, é aonde o Espírito Santo tem testificado em ti, tem te mostrado em sonhos, tem te dado entendimento. Não se escandalize, não se ofenda no processo. Deus está a te levar aonde Ele quer te levar. Aleluia. Assim nós pensamos muitas das vezes que o diabo, ele vem com 2 chifres e mal a liberar fumo. Não. E depois também nós interpretamos erroneamente sobre Deus que tudo que Deus vai fazer, que todas as coisas más que estão a acontecer, Deus não podia fazer isso. Não, Ele é um bom Deus. Deus não vai permitir. Deus permitiu que ele fosse vendido como escravo. Deus permitiu que fosse acusado injustamente. Deus permitiu que o copeiro e o padeiro lhe esquecessem por 2 anos, para que no tempo certo Deus falasse com Faraó e ele estivesse no lugar certo, para que então ele interpretasse a palavra que Deus tinha lhe dado. Então, queridos irmãos, eu profetizo nessa noite sobre esse homem e essa mulher que Deus vai usar, que está num lugar de frustração nessa noite, que está num lugar do que ele considera como uma prisão, que ele está frustrado, ele diz que se dedica a prosperar, a fazer bem e não está a ser visto. Assim é a palavra do Senhor para ti. O tempo da porta de Faraó se abrirá. E eu não sei porquê, mas enquanto eu falo isso eu vejo o BNA. Eu vejo o BNA como alguém lá dentro que diz é prisão. Mas a seu tempo, o Espírito de Deus se levanta e te usa. No nome de Jesus. Por amor a esse povo, precisamos de sabedoria. Sabedoria para que nesse espaço, quase uma década, possamos reverter o quadro. Queridos irmãos, isso talvez seja uma palavra a nível do Tesouro Nacional. Talvez seja uma palavra acerca da tua prosperidade pessoal. Mas vai acontecer, não pode voltar atrás. E nessa noite o que eu estou a tentar te mostrar, queridos irmãos, partilha a página. É tempo de semear. Se existe uma coisa que às vezes é assim um bocadinho chato, para não falar outra palavra, é a lerdice da igreja. E por isso Jesus disse, as trevas dos filhos até são astutos, mais astutos do que os filhos da luz. Eles são dinâmicos. Você ainda está aí a jejuar, está aí no monte. Ah não, estou ainda aí consultar o Senhor. Mas o Senhor é quem, não foi o Senhor que enviou a palavra. Em vez de ser dinâmicos. O mundo não consulta o Senhor. O mundo semeia de manhã, semeia à tarde, porque ele não sabe qual das duas vai prosperar. Não confunda fé com o espírito de ganância. Queridos irmãos, seja sábio, seja atento. Queridos amigos, deixe-te mostrar algo.
Muitos, se calhar, vão trabalhar com outros cristãos. Quando você trabalhar com outro irmão em Cristo, calma ainda, hein? Ele considera mesmo, é mesmo teu irmão em Cristo, mas não seja abusado. É teu irmão em Cristo, mas não abuse da graça. Por isso temos a carta de Filemão. A Bíblia nos exorta mesmo, considerai o nosso irmão em Cristo, mas amém, ele é nosso irmão em Cristo, mas irmão, se ele é mesmo o dono da empresa do investimento, ajude-lhe, não compita. Ah não, porque Deus também me prometeu o meu tempo. Ajude-o. E essa é uma das maiores infantilidades no nosso meio como cristãos. Acabamos por cobiçar a palavra que o Senhor deu ao outro. Por isso Jesus disse, mas qual é o teu problema? Combinei contigo um denário e é isso que te paguei. E disseres agora que é injusto eu dar o mesmo que eu combinei com o outro? O dinheiro é meu. Queridos irmãos, em nome de justiça de não sei de onde, isso é um espírito de ganância mascarado, de ganância, amém? É um espírito de amor ao dinheiro. Por isso, muitas das vezes, você foi convidado para trabalhar, você bateu a porta, quer trabalhar, e então vendemos água. Então, como está muito calor na cidade, começamos a beber água, está quente, né? Mesmo de noite faz muito calor, sede, não para. Água na torneira está a sair castanha, é café, né? Mas pronto, nós continuamos a beber, então o negócio da água vai prosperar. Então, à medida que você está a ver que cada vez o povo está a ter mais sede e mais vendas de água, você começa agora a achar que o irmão que te contratou está a enganar. Mas se o salário que você combinou com ele é o salário que você está a receber, e se as vendas aumentam, você glorifica a Deus. Você glorifique a Deus. E não dizer porque estão a me roubar, porque você está a ver o olho grande teu é que está a aumentar. O teu olho que está a aumentar, não é o que alguém está a te enganar. Amém, igreja? Sede fiéis. Sede fiéis. E esse é um dos grandes problemas que todo homem que investe, muitas das vezes ele depara-se com esse problema. De que alguém, em vez de fazer a parte dele, está mais concentrado nas vendas da empresa e dizer, pronto, se entrou mais, também deviam pagar mais. Não é assim. Isso é injusto. Muito interessante. A senhora que trabalha comigo, veio ter comigo em janeiro e me disse, oh, pastor, o 13º então. Queridos irmãos, se na tua casa você paga 13º, a senhora que trabalha contigo, amém. Mas não é por lei obrigatório, nem para empresas médias, as empresas que não estão bem financeiramente, elas podem até abrir mão do 13º, não sei se você sabia. Então, há uma ilusão às vezes. Você tem que deixar de lado esse espírito de cobiça, amém? E se contentar com a prosperidade que Deus traz à empresa, porque na prosperidade da empresa, na prosperidade da cidade, também está a tua prosperidade. Eu vi uma notícia de alguém ridículo que falou algo do gênero. No tempo de fome compram aviões. Você não sabe que vender bilhetes de passagem, servir os serviços aéreos, o que acontece? Gera receitas. Como é que você aniquila a pobreza? Te dando a chave do tesouro? Você que vai criar pobreza. Você quebra a pobreza gerando mais receitas, vendendo, trabalhando e criando, então, para que todos possam partilhar mais. Queridos irmãos, essa é uma palavra que eu trago da parte do Senhor. Não se ofenda, não se escandalize pelos momentos que você está, não se ofenda pela inveja, saiba que o Senhor é contigo. E se o Senhor é contigo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É necessário entender e aproveitar o tempo que nos resta. Ninguém diga, ouviram que o pastor disse, para dar lugar ao seu espírito de cobiça, que esse espírito de cobiça caia por terra, antes que você seja guiado pelo Espírito Santo. Honre a casa do Senhor, semeie a casa do Senhor. No livro de Ageu diz exatamente isso. Dizem que é tempo de cuidar das suas casas, mas a casa do Senhor fica deserta. É tempo de cuidar da casa do Senhor. Como é que você terá sabedoria e garantia que você não tem esse espírito de cobiça? Quando Deus coloca esse princípio, é para que Ele circuncise o nosso coração, especificamente do amor ao dinheiro e de servirmos a Mamon. Trazendo os nossos dízimos e nossas ofertas ao Senhor, é reconhecer publicamente, é reconhecer no nosso íntimo, até aqui nos ajudou o Senhor, cremos que Ele nos ajudará.
Queridos irmãos, cuide da casa do Senhor. Semeie na casa do Senhor. Esta tua lenga-lenga porque o dízimo dou aos pobres. Queridos irmãos, o dízimo é oferta ao Senhor. Cuidado com essas teorias, amém? Então, não me envergonhe de cuidar da casa do Senhor. Eu ainda acredito que Deus já de levantar uma geração de jovens que vão criar empregos para semearem na casa do Senhor. Amém? E amém. Que isso se cumpra no nome de Jesus. Que isso se manifeste nesse tempo, nessa época. Que esses próximos anos, o Senhor que nos avisou, esses próximos anos que estão por vir, o manto do Senhor se cubra sobre nós e não sejamos achados desprevenidos. Agora, deixa eu só te falar uma coisa. 2030 vem ainda me falar porque, não, pastor, ajuda. Eu vou falar, ajudei em 2022, no dia em janeiro, acho que é 27 de janeiro, que vocês não me ouviram. Então, eu ajudei. Creia na palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos, Pai Santo, sobre Luanda, sobre as outras cidades, os outros lugares, a grande Angola, os países que o Senhor está a tocar, visitar, grandes homens e mulheres noutros lugares, têm estado a falar a mesma palavra. Pai, eu oro no nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite esses lugares, que o Senhor traga sabedoria e prosperidade sobre esses lugares. Pai, nós oramos, te agradecendo, porque tu nada fazes sem falar ou revelar aos teus profetas, Pai, mas muitas das vezes falas coisas além do tempo dos homens de entendimento. Então nós oramos, Senhor, dá entendimento nessa noite, abre os olhos em nome de Jesus, sobre economistas, dá-lhes entendimento, sobre planeadores, dá-lhes visão, estratégias, Senhor, para o futuro. E eu oro, no nome de Jesus, estende a tua mão sobre o palácio, remove quem impede, remove o espírito de Amã. Espírito de Amã é este que vem para tentar enforcar o teu povo. Remova no nome de Jesus e restitui, ó Deus, a sabedoria divina sobre o tesouro dessa nação. Pai, eu oro pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, agora levanta-te e muda, ó Deus, a direção e o curso dessa nação. Te entregamos os próximos 8 anos. Pai, nós falamos sabedoria econômica sobre a agricultura e os campos dessa nação. Pai, nós oramos em nome de Jesus sobre a indústria dessa nação, que haja um acelerar, haja um romper de limites, Senhor. Aquilo que tem sido retido, tem sido bloqueado pela oposição daqueles que não acreditam na palavra sobre essa nação. Nós quebramos isso pelo poder do nome de Jesus. E o Senhor levante homens, levante mulheres cheios do teu Espírito, que tenham entendimento do que fazer, de como se mover para a restituição da tua glória. Porque o teu propósito é esse, para que não se percam, para que o povo não pereça. Tu enviastes alguém à frente. Obrigado por Jesus ter esse caminho. Levanta homens que sejam a imitação de Jesus Cristo nesses lugares, nestas áreas. E que não seja para si mesmos se servirem, mas para servirem um povo no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Continua a orar por Luanda, continua a olhar para as Escrituras como fonte de sabedoria. Peça a Deus entendimento. Ontem à noite eu meditava sobre isso, sobre José, e eu escrevia sobre esse tema de José. Vou continuar a ler, vou continuar a orar. Entendi como Deus moveu-se sobre José, fechando e abrindo portas, mas no processo disso, José não se ofendeu, mas antes cresceu em caráter, cresceu em maturidade, cresceu nos discernimentos e dons do Espírito Santo. Que assim seja também contigo em tempos de provação, que você confie no Senhor, que você renuncie esse espírito de medo que tenta te oprimir teus ouvidos para não ouvir coisas que te assustam, oprimir tua mente para não ser criativo, no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Que esse espírito de medo dê lugar agora ao Espírito de Deus na tua vida, ao espírito de ousadia na tua vida. Ide e prosperai, ide e prosperai. Deus não fez chover enquanto não houve um homem. Então o Senhor te envia no nome de Jesus, porque a chuva seguirá a palavra dele em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus, o Senhor Jesus te abençoe. Marque esse dia, continuemos a orar nesse sentido. Amém e amém.
atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro